e que é Moraes parte para o confronto total e amplia tensão no STF, e como está aí na faixa que está aí para todos verem, relatos indicam escalada interna no Supremo. Bom, as notícias, e eu já vi essas notícias hoje, começam rumores de que nós poderíamos ter, por exemplo, a prisão da jornalista Malu Gaspar, que seria uma coisa inédita e uma coisa translocada do ponto de vista das coisas que estão acontecendo com o Supremo. Mas também seria uma comprovação daquilo que muita gente sempre disse. Vocês da imprensa, vocês de certas instituições, vocês com representatividade na sociedade, estão aplaudindo as perseguições feitas pelo Supremo fora da lei, fora da Constituição, contra desafetos políticos. No caso concreto, contra Jair Bolsonaro, contra aqueles que eram do seu governo, contra pessoas ligadas à corrente política do Bolsonaro, contra simpatizantes do Bolsonaro, contra jornalistas chamados maldosamente pela imprensa de blogueiros. Enfim, tudo isso foi aplaudido, tudo isso foi justificado em nome da defesa da democracia. Agora, de repente, o mesmo alçapão legal que levou as pessoas para essa perseguição, as pessoas que, digamos assim, podem se chamar as pessoas da direita ou conservadoras que foram para essa perseguição, esse mesmo alçapão se abriu para começar a engolir auditores da Receita Federal. Já se fala em prisão de banqueiros, já se fala em prisão de jornalistas, e o alçapão é o mesmo. É o eterno inquérito das fake news, um inquérito ilegal, um inquérito chamado inquérito do fim do mundo, um inquérito fora de todas as normas constitucionais, legais, etc., e que Alexandre de Moraes já vai anunciando que ele vai prorrogar por anos. Ou seja, ele criou um mecanismo fora da lei, fora da Constituição, para perseguir todo mundo que é desafeto ou que ele quer perseguir. Ontem, uma das notícias dizia o seguinte, que Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos. Essa ideia é uma ideia contrária ao que deve ser um juiz. Um juiz deve primar pela imparcialidade e pelo julgamento sereno das provas, dos fatos, e não ficar com o sangue nos olhos, sobretudo quando o sangue nos olhos é porque algumas atitudes deles estão sendo tornadas públicas. E talvez atitudes que não sejam propriamente legais. Então, nós estamos diante dessa situação. Eu não sou jurista, não posso, portanto, dar aqui opiniões abalizadas do ponto de vista jurídico, mas posso dar uma opinião de observador e de analista. Uma coisa que me chama a atenção é que há um relator do caso Masser e que é o ministro André Mendonça. E esse caso dos auditores fiscais, teoricamente, está englobado nesse assunto todo do caso Masser. Mas
o Alexandre de Moraes, para poder conseguir ele assumir e mandar, no fundo, quase prender esses auditores fiscais, ele chama o inquérito eterno das fake news. Vejam como isso das fake news é realmente um guarda-chuva onde cabe tudo. Então, ele chama esse inquérito das fake news para enfiar lá dentro os auditores fiscais e poder ser ele a dar ordens e não o ministro André Mendonça. Bom, mas passada essa observação, nós vamos ler aqui uma opinião do Rodrigo Constantino sobre o que está acontecendo e a atitude psicológica de Alexandre de Moraes. Mas, antes só de entrar no artigo, ainda queria frisar uma coisa. Cada vez fica mais claro que não há lei no país, não há Constituição, não há nada. Há o arbítrio do juiz. Ora, quando há arbítrio de um juiz que, a seu bel prazer, faz o que quer, prende, tira passaporte, proíbe sair do país, faz o que quer, ainda por cima em causa própria, isso caracteriza um Estado autoritário. E um Estado não é mais um Estado de direito. Isso, quando o arbítrio do juiz é o princípio, não há mais lei e, portanto, não há mais Estado de Direito. E isso se chama ditadura, ou como quiserem chamar. Bom, Rodrigo Constantino, ele escreve para a Gazeta do Povo e o título do artigo dele é A Soberba de Moraes. Ele vai para cima de quem organizou esta pancadaria no STF. Isto é uma citação. Banqueiros, imprensa, executivo teria afirmado ao portal Metrópolis um ministro próximo a Alexandre de Moraes. Segundo esta fonte, Moraes estaria com sangue nos olhos. Ele quer vingança. Bom, vejam que tudo isto é a descrição de uma pessoa que não tem nenhum controle, que não está baseado nos parâmetros da lei. Isso é a descrição de um vingador, de uma pessoa que não obedece à lei, está num posto que lhe permite agir em nome da lei, mas ele não está agindo dentro da lei. Como disse o advogado André Marcília, quem defende a atuação de um juiz que tem sede de vingança ou é capaz ou é cúmplice. Mas no Brasil faz tempo que normalizaram comportamentos tão absurdos. E agora isso pode-se voltar contra a própria imprensa. Não foi por falta de aviso. Como disse João Luís Mauad sobre uma manchete da BBC Brasil que chamou de absurdo o inquérito do fim do mundo, durante 7 anos o inquérito foi necessário para, aspas, salvar a democracia. De repente virou absurdo. A única explicação é que a água subiu e já está batendo no bumbum. Era evidente que isso cedo ou tarde aconteceria. Basta estudar um pouco de história, principalmente dos regimes autoritários. Quando o tirano concentra tanto poder arbitrário, ele nunca fica restrito aos primeiros alvos. Novos críticos surgem e precisam ser calados também. A censura vem para todos. Por isso, nesse caso, temos que torcer pela briga. Queremos Moraes contra Lula, contra André Esteves, contra o Globo. Queremos um clima péssimo de desconfiança total dentro do STF, como parece ser o caso, com o ministro achando que Moraes prepara dossiês contra todos. Vejam bem que ontem, isso também é simplesmente assustador, é que ontem alguns recadinhos vieram pela imprensa a partir de certos ministros do Supremo. Eu não sei porque é que os ministros do Supremo não falam no plenário do Supremo e acabam com esses recadinhos de bastidores. Mas um deles dizia o seguinte: só falta agora Alexandre de Moraes estar nos grampeando aqui aos outros membros do Supremo. Bom, vejam bem, portanto, o
o nível em que nós estamos dentro do Supremo. Quando o sistema está em harmonia, o povo perde. Nossa chance talvez a única, seja a autofagia dessa turma. Bom, o artigo do Rodrigo Constantino termina assim: hoje é quarta-feira de cinzas, o começo da quaresma. É tempo de arrependimento, de humildade, para lembrarmos que do pó viemos e ao pó voltaremos. Não somos deuses e o grande pecado é querer justamente substituir a Deus. Somos criaturas frágeis, dependentes, pecadoras e oferecemos sacrifícios para obtermos a graça divina. A postura de Moraes vai em contramão desse ensinamento cristão. Sua soberba... muito urgente. Já foi, está bem? Sua soberba salta aos olhos. Sua arrogância é de quem considera mais poderoso que o próprio Criador. Mas o fim dos tiranos não costuma ser dos mais belos. O estudo da história, uma vez mais, mostra isso. Bem, vamos continuar. Eu queria só acrescentar uma coisinha a respeito do caso dos auditores fiscais. O doutor Alfredo Scaff Filho, que é advogado e é da OAB de São Paulo, né? Ele diz o seguinte: não existe absolutamente nada em norma legal que preveja que parente de pessoas com prerrogativa de foro ou função também o tenha. Portanto, esse caso, como disse também o doutor André Marcília, devia ter ido para a primeira instância, mas isso já não interessa nada, porque não há lei, não há Constituição, não há nada. Há o arbítrio do juiz. Antes de prosseguir aqui para uma outra notícia a respeito desse caso do Master, dada dessa vez na CNN Brasil, uma matéria do Caio Junqueira, eu queria só relembrar aqui que depois do sinistro desfile do Carnaval, naquela encenação de exaltação de mentiras, narrativas e campanha eleitoral clara para o Lula, a escola que fez isso foi rebaixada. Enfim, não deixa de ser algo interessante a esse respeito. Bom, e também temos notícias, e começam a sair notícias das tais festas que o Vorcaro fazia. Mas o mais importante não são as festas em si. É que, segundo as autoridades, e por isso vai haver uma investigação, era nessas festas que se faziam negociações de autoridades a respeito do Master. Ou seja, eram as tais festinhas, não é? Com convidadas especiais, nas quais se faziam negociações ou na base da chantagem ou em outras bases diferentes, mas se faziam as tais negociações das falcatruas do Banco Master. Bom, agora, a matéria que eu vou aqui dar diz respeito ao ministro André Mendonça, que é agora o relator oficial do caso do Banco Master. O ministro, através da sua assessoria de imprensa, disse que a Polícia Federal terá carta branca para investigar o caso Master. O novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que o caso é o mais relevante da sua carreira e vai marcar sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. Vejam sempre
esta preocupação com a biografia. Não, o caso tem que ser conduzido com extrema correção, independente da biografia ou não da biografia. Tem que ser conduzido com extrema correção, porque é o ministro do Supremo Tribunal Federal que está fazendo isso. Ou seja, uma pessoa que está no topo do judiciário brasileiro. As declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização da plena liberdade de atuação para a Polícia Federal após os embates entre o órgão e o agora ex-relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Portanto, aqui, esta notícia, ela mostra, mais uma vez, a tensão que existe nos bastidores do próprio Supremo Tribunal Federal. Também foram vistas como um contraponto a posições de outros integrantes da Corte em relação à PF. No caso de Toffoli, por exemplo, ele impôs restrições ao trabalho da corporação ao determinar que o material apreendido em uma das operações permanecesse em seu gabinete e que apenas peritos por ele designados pudessem analisá-lo. Já o ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos, tem feito críticas à atuação da PF nos bastidores. Na reunião reservada do Supremo, que selou o afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master, coube justamente a Moraes expressar essas críticas ao órgão. Vejam que ele é uma pessoa que usa uma ala da Polícia Federal para fazer todos os arbítrios que ele faz. Ele teria dito que alertou o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que se houvesse algum achado sobre a autoridade da investigação não poderia seguir, que se isso ocorreu era um papel sujo da PF e a investigação deveria ser anulada. Ou seja, eles já estão plantando todas as razões para a anulação dessa investigação. O problema é que essa investigação também está diante do Tribunal da Opinião Pública, então a coisa fica um pouco mais complicada. O ministro está no foco em razão do contrato de 129 milhões do escritório da sua mulher com o Banco Master. Bom, e aqui termina a notícia do Caio Junqueira, e é um complemento ao que nós tínhamos visto na primeira parte sobre as tensões e sobre os absurdos que estão ocorrendo com todo esse caso Master. Vamos ver o que é que vai sair daqui para frente. Haverá novas revelações da Polícia Federal. A Polícia Federal prometeu um relatório, um novo relatório a ser entregue ao ministro Fachin para mostrar também o envolvimento de Alexandre de Moraes em todo o caso do Banco Master. Isso ocorrerá? Não ocorrerá? Vamos aguardar os acontecimentos.